Eu queria falar com o psicólogo Pedro Kemp, que a gente tem uma outra identidade que eu descobri agora também. E quando eu acabei de me formar na PUC de São Paulo, apesar de a gente ter feito tantas matérias ligadas à questão social e tudo, educação popular, meu primeiro trabalho foi uma escola na Paraíba, filhos de prostitutas, pescadores marítimos, pequenos pescadores artesanais, e outra escola em João Pessoa, na periferia, junto ao lixão, para filhos de prostitutas e filhos das famílias do lixo. Eu também tive que reaprender tudo que aprendi em 5 anos da PUC de São Paulo. Bom, meu tema é direitos humanos e saúde mental indígena. Eu vou procurar um pouco abordar o tema dos direitos humanos, da saúde mental, um pouco construir esse diálogo entre esses dois temas, dois conceitos. Então, iniciar dizendo que os direitos humanos é uma construção histórica extremamente recente. A gente tem como referência do que a gente pode dizer a consolidação do conceito na sociedade ocidental, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, com suas cartas de direitos humanos, e no pós-guerra, em 1948, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, na ONU. E de lá para cá, documentos internacionais se referem a esse tema, aos direitos humanos. No caso do Brasil, a questão dos direitos humanos passou a ser um conceito corrente nos setores de oposição, na sociedade civil, durante a ditadura, principalmente no seu período mais agudo, em que a gente viveu não só o genocídio, o etnocídio, mas também nas cidades a tortura, o desaparecimento de pessoas, a censura, enfim, o terror de Estado. No caso dos direitos humanos, dos direitos indígenas, é uma construção extremamente recente. Seria a aplicação dos direitos humanos a essas comunidades específicas, né? Então, os direitos humanos no Brasil, como direitos coletivos, como direitos comunitários, é uma construção extremamente recente. Fazem parte desse conjunto de direitos. Se iniciou, a gente pode dizer, com um marco referencial, o texto constitucional de 88, com os artigos 231 e 232, e, posteriormente a isso, esse conceito de direito indígena veio se fazendo presente em outros textos governamentais e outras legislações, outros acordos internacionais que o Brasil é signatário, como a Convenção 69 da OIT e a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, extremamente recente, anos 2000. E a gente tem uma dívida com os povos indígenas, porque existe paralisado no Congresso Nacional o Estatuto dos Povos Indígenas, que foi uma construção. Em 1992, houve em Brasília um grande encontro, reuniu 101 povos, 55 organizações indígenas de todo o país, cerca de 350 lideranças, e foi uma semana na construção de uma proposta de um projeto de lei de Estatuto dos Povos Indígenas. Desde aquela época, houve contribuições de entidades da sociedade civil, de antropólogos, Ministério Público, enfim. E o Estatuto está lá, parado na Câmara, desde esse tempo. Mas, digamos, seria o texto que faria a partir da Constituição, né, a atualização de todos os direitos indígenas em todas as áreas, aspectos de vida de cada um dos povos, né? E, infelizmente, está parado. O que acontece são os lobbies específicos, como de mineradoras e outros, querendo aprovar projetos de lei específicos, né, esquartejando o Estatuto e passando aquele projeto de lei que tem interesse empresarial, corporativo no tema. Bom, durante todo o período colonial, até a ditadura militar de 64 a 85, a perspectiva do Estado brasileiro era integracionista.
não reconhecendo os povos indígenas como sujeitos de direitos. E isso era um contexto que abrangia todas as instituições, praticamente, inclusive a Igreja Católica, que era a principal agente por parte do Estado brasileiro, no sentido do trabalho junto aos povos indígenas. Eu me lembro que eu fui numa casa de salesianas, em Manaus, nos anos 90, e encontrei uma maquete de uma missão religiosa salesiana típica da Amazônia, uma maquete grande assim, em que estava ali direitinho dormitório feminino, dormitório masculino, oficina, horta, tal. Bonitinha, assim, para nossos olhos ocidentais, né? A floresta amazônica é uma missão. Mas eu vi um choque quando li a frase que estava na base da maquete, que era assim: o objetivo da missão é integrar o índio no mundo dos homens válidos. Era essa frase. Integrar o índio no mundo dos homens válidos. Mas esse é uma visão ideológica que permeou todo o processo colonial até agora, até os anos 70, né? Ou seja, até 88, a gente pode dizer, que essa era a perspectiva de todo o Estado, de toda a legislação, toda ação, fosse governamental, fosse não governamental, toda ação era no sentido de trazer o índio para a comunhão nacional, para a integração nacional. E essa postura do Estado Nacional e das instituições que lidavam com os povos indígenas, certamente, ao longo de toda a nossa história, de 500 anos, certamente sempre causou humilhação e sofrimento. Aí eu faço um pouco já uma ligação com a questão da saúde mental. Quer dizer, o Estado e as nossas instituições sempre causaram intenso sofrimento mental, físico a esses povos. Bom, para não dizer do que o próprio deputado Pedro Kempf já citou, né, quer dizer, um processo de genocídio e etnocídio e expropriação permanentes, né? Os indígenas eram proibidos de falar seu idioma, eram proibidos de manifestar a sua religiosidade nos seus próprios termos, eram proibidos de viver a sua cultura, né? Um outro exemplo que eu tenho da Amazônia também, um texto foi encontrado no livro do Tombo, lá em Portugal, de um religioso da Amazônia, dizendo que ele um dia conseguiu convencer todos os homens da aldeia a irem caçar, e ficou só o religioso com as mulheres e crianças. E ele entrou na casa dos homens, que tinham uma máscara ritual que as mulheres não podiam enxergar, só os homens podiam entrar na casa deles e fazer os rituais e tal. E ele abriu a casa dos homens, obrigou todas as mulheres a entrar na casa, olhar a máscara e destruir a máscara. Então ele contava com orgulho que ele conseguiu fazer com que aquele povo passasse a deixar essas práticas demoníacas e passassem a... Então e isso está registrado como orgulho de uma ação missionária, né? Todo mérito pode ter algumas missões no Brasil, no sentido de terem defendido a vida de diversos povos, né? A gente encontra, né, esses relatos que a gente fica imaginando quanto sofrimento pode ter causado àquela comunidade esse tipo de prática, né? Eu mesmo conheci muitos indígenas que relataram, né, práticas de humilhação quando ouviam que a sua religião, o seu idioma era idioma do demônio, a sua religião, a religião do demônio, e era proibido de falar, proibido de expressar a sua religiosidade. Bom, a gente teve também, nessa nossa história recente, né, todo o processo de resgate, né? Então, os povos indígenas protagonizaram a recuperação dos seus direitos a partir do final do século XX, a partir dos anos 70. A gente teve as assembleias indígenas em plena ditadura, né? E as ações de recuperação territorial, de resgate cultural, de recuperação e valorização das línguas indígenas. Esse fenômeno passou a ocorrer a partir do início dos anos 70, né?
E isso veio crescendo ao longo dos anos 70, 80, as primeiras organizações indígenas surgiram já no princípio dos anos 80, e tudo confluiu para o processo constituinte de 86 e 87, em que os índios fizeram um lobby extremamente saudável durante a Constituinte, né? Centenas de indígenas circulavam gabinete por gabinete, os deputados, os constituintes, e exercitaram um saudável militância em torno dos seus direitos, né? A ponto de a gente conseguir artigos, né, 231, 232, em que, a partir desses artigos da Constituição, mudada a orientação do Estado brasileiro da perspectiva integracionista para a perspectiva do respeito. Então, o grande diferencial da nossa Constituição, a nossa Constituição é o grande diferencial da história do Brasil com relação à relação do Estado e da nossa sociedade com relação aos índios. Se deixa a perspectiva integracionista para uma perspectiva de respeito e reconhecimento de que eles, como disse o deputado Pedro Kemp, que eles estão aqui antes de nós, que eles têm direitos que antecedem ao Estado Nacional, seus territórios são territórios que precedem a existência do Estado, então devem ser reconhecidos seus territórios, suas culturas, suas formas de transmissão da cultura, suas formas de transmissão da educação e das suas formas de lidar com a medicina e assim por diante, né? Então, a gente passa, a partir de 88, a ter uma efervescência no país todo das lutas indígenas, surgimento de organizações indígenas locais, regionais, nacionais até, por povo, por comunidade, por aldeia, por rio, por bacia e assim por diante. Não é? Infinidade. A gente tem centenas de organizações indígenas hoje no país. E a gente passa a viver também um processo que a gente chama de etnogênese, ou seja, aqueles povos pareciam tinham acabado, né, extintos, passam a ressurgir. Então, a gente tem um processo forte de etnogênese, principalmente na região Nordeste, mas também na Amazônia. A gente tem povos que, com Chacriabá, por exemplo, em Minas Gerais, que ele passou pelo terror, não só do Estado, mas também da sociedade local, né, exercer suas práticas rituais escondido em cavernas, né, e eram tidos como camponeses, né? Assim também os Macuxi de Roraima eram tidos como camponeses, né? Mas com essa nova orientação da Constituição, aos poucos, né, que não é um dia para o outro, né, aos poucos os indígenas foram percebendo que não precisavam mais se esconder para praticar sua cultura, sua religião, né, e passaram a explicitar e aí fazer um processo de recuperação ao mesmo tempo cultural, ao mesmo tempo territorial. E a gente tem uns casos referenciais recentes no Brasil. Citaria, em primeiro lugar, Raposa Serra do Sol, são 5 povos, em que, interessante, o processo inicial que desencadeou a luta por Raposa Serra do Sol, que não é qualquer luta, são 5 povos, 1.800.000 hectares na fronteira do Brasil com a Venezuela, iniciou como combate ao alcoolismo. Eram indígenas que passaram a ficar indignados com a humilhação que sofriam há décadas, há mais de 100 anos, né? Ali tem relatos de índios marcados a ferro como gado pelos fazendeiros. Marcados a ferro. E outros tipos de prática desse porte. E final dos anos 60, início dos 70, um conjunto de lideranças passou a ficar indignado. Aí também teve um papel importante da Igreja Católica local, contribuindo para dar condições para esses índios que estavam indignados com a situação de subalternidade, humilhação permanente. Então passaram a fazer um trabalho de resgate do alcoolismo. E aí, do alcoolismo, passou na formação de grupos, de reflexão, de diálogo, entre eles, se passou a identificar a terra, a falta de acesso à terra,
de domínio deles sobre o seu território como o que estava na raiz do alcoolismo. E aí se passou o patamar da luta de resgate do alcoolismo para a luta pela terra. Foi criado o SINTER, que era o Conselho Indígena do Território de Roraima. Na época o Brasil era o território ainda, Roraima era o território ainda. Depois veio a ser o CIR, Conselho Indígena de Roraima, que protagonizou uma luta belíssima, né? Que foi até a demarcação, depois a homologação, e depois isso foi para o Supremo Tribunal Federal, e um grande debate na Corte Suprema do país, né, em que se reconheceu a legalidade da homologação da Raposa Serra do Sol. E isso, uma vitória espetacular, eu considero. Teve um problema que foi o ministro Menezes Direito, no seu voto, colocou umas condicionantes, né, da 19, que daquelas 4 são bastante preocupantes para a continuidade do processo demarcatório no Brasil, mas foi uma vitória realmente fantástica, porque ali tinha a sociedade, digamos, as elites de Roraima contra, a Assembleia Legislativa contra, toda a bancada federal, deputados federais de Roraima contra, senadores todos contra, bancada amazônica em peso contra, fora outros mais, tipo setores do Exército, Comando da Amazônia, Rede Globo, e se conseguiu a homologação da Raposa Serra do Sol. Um outro caso bastante exemplar é Marauá-Tsed, Mato Grosso, povo chavante, que esse povo, durante a ditadura, foi tirado de avião do seu território, levado para outro, uma comunidade chavante. E eles lutaram para voltar ao seu território original, e foi reconhecido pela justiça brasileira seu direito ao seu território. Estão lá hoje, apesar de ter umas 500 fazendas, está tendo um processo, já existe planejamento estratégico por parte da FUNAI, Polícia Federal e setores de governo que tem a ver com a questão da indenização e tal, está tudo pronto, só que tem uma ação na justiça dos fazendeiros impedindo a continuidade da retirada desses fazendeiros. E tem o governo do Estado querendo deslocar os indígenas para um parque nacional, né? Mas, enfim, está isso em curso, é um caso bastante paradigmático da questão indígena no país. Outro caso exemplar, digamos, referencial, Pataxó-Ranrain, na Bahia, que é o povo do Galdino, aquele que foi o indígena que foi assassinado em Brasília por um grupo de jovens de classe média. Fizeram fogo no seu corpo, ele estava dormindo no ponto de ônibus. Uma madrugada estava lá em luta pela terra, lá nos tribunais em Brasília, não pôde voltar à pensão em que estava, foi dormir no ponto de ônibus e foi assassinado, fizeram fogo no seu corpo. E o povo Pataxó é um desses que passou pelo processo de etnogênese, ou etno-reconstituição, em que são diversos subgrupos que rearticularam como o Pataxó-Ranrain. Desde as décadas de 30, eles têm o seu território reconhecido pelo Estado brasileiro, só que o governador Antônio Carlos Magalhães, de triste memória, distribuiu títulos de terra para amigos em cima da terra Pataxó-Ranrain, nos anos 70. E, enfim, eles empreenderam uma luta grande para a recuperação territorial, e esses fazendeiros, uma boa parte foi indenizada com os títulos de governo do Estado da Bahia, mas resta um grupo pequeno de fazendeiros lá, e o caso está no Supremo Tribunal Federal, a relatora Carmen Lúcia. Só que, enquanto o tribunal demora a votar, a questão não está em discussão o território, mas sim os títulos, a validade dos títulos. Enquanto demora a votar, os índios cada vez vão retomando fazendas. No Carnaval retomaram 50, algum tempo atrás retomaram mais umas 10, e a semana passada retomaram mais umas 2. Daqui a pouco o Supremo vai votar, vai julgar, fazer um grande debate, já não tem nenhum fazendeiro lá, porque os índios já retomaram quase todo o seu território, né?
Mas é um caso que aparece muito na Globo recentemente, tentando criminalizar os índios e tal. Inclusive saiu que teriam feito sequestrado funcionários das fazendas, que teriam assassinado uma mulher. Quando se viu, a Polícia Federal identificou que não teve feito nenhum refém, e essa mulher assassinada, esposa de um fazendeiro, parece que foi assassinada por um outro fazendeiro, uma disputa por terra interna naquela terra. Bom, e por fim, o caso Guarani-Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Acho que é um caso... Hoje, o eixo que estava da questão indígena no país, que durante muito tempo ficou em Raposa e Serra do Sol, se deslocou para cá, Mato Grosso do Sul. Hoje, a questão central indígena no país está aqui, no Mato Grosso do Sul, e na questão Guarani-Kaiowá. É um caso, como disse a minha fala, a abertura aqui, é um caso de crise humanitária permanente, e que exige realmente de toda a cidadania, seja de governo, seja de sociedade, se fazer algo para superar essa situação. É comparável realmente à situação dos palestinos, né? A gente pode afirmar que os processos de repetição das práticas coloniais, né, elas são altamente agressivas à saúde mental indígena, e que, pelo contrário, as práticas de luta por recuperação cultural e territorial são altamente saudáveis. O caso Guarani-Kaiowá é exemplo disso, né? A falta de acesso ao território, a concentração em terras ínfimas, o processo de confinamento dessas comunidades, o processo de estarem vivendo em acampamentos em beiras de estrada ou em periferias de cidades, né? Tudo isso gera um sofrimento físico e mental intenso a essas comunidades, claro que comprometendo absolutamente a sua saúde mental. As práticas religiosas agressivas também, a exploração do trabalho, como no caso da cana, tudo isso concorre, né, compõe um cenário altamente comprometedor da saúde física e mental dos Guarani-Kaiowá. Eu, como foi colocado aqui no meu currículo, durante um tempo fui assessor do Conselho Indígena e Missionário, e eu era responsável pelos relatórios anuais que o CIMI fazia com relação à violência aos direitos humanos dos povos indígenas. Então, cada ano eu era responsável por sistematizar toda a informação que vinha do Estado, que vinha dos missionários, que vinha da mídia sobre a situação indígena no país. Durante muitos anos eu fiz esse relatório. E eu posso afirmar para vocês que 90% dos casos, a cada ano, era do Mato Grosso do Sul e eram Guarani-Kaiowá. Assassinato, ameaça de morte, atropelamento, suicídio, todo tipo de agressão, todos os itens que a gente tinha para fazer o relatório de violência, o Mato Grosso do Sul e o povo Guarani-Kaiowá eram sempre 80, 70, 80, 90, quando era 100% dos casos a cada ano no país. E os casos de suicídio eram mais chocantes porque eles, cada vez mais, eles envolviam jovens e crianças. Eu não pude continuar acompanhando, né? Mas até onde eu acompanhei, já chegavam suicídios aos 12 anos de idade. E suicídios não era o nosso padrão ocidental de suicídio, porque eu tinha que ler os relatos pormenorizados, os relatos que vinham dos missionários, as descrições, o que conversava com a família, sobre como foi o contexto em que aconteceu o suicídio, e eram coisas assim para a gente totalmente difícil de compreender. Vou dar dois exemplos. Uma menina chega da escola, final da manhã, uma menina de 12 anos de idade, chega, normal, conversa com todo mundo, ajuda a mãe a fazer o arroz e tal, vai para o quintal, começa a varrer o quintal, começa a varrer muito, muito embaixo de uma árvore, especificamente. A família vai almoçar, cadê a menina, cadê a filha? Enforcada nessa árvore que ela ficou varrendo durante um bom tempo. Menina de 12 anos de idade, sem nenhum sinal aparente, nem de depressão, nem de angústia, nem nada. Chegou, ficou varrendo e se enforcou. Outro,
2 garotos, 14 anos, primos, saem para caçar, agora em Caiová, saem para caçar, estão caçando, tal, conversando, se divertindo, fazendo armadilha e tal. De repente um vai para uma vereda, outro vai para outra. Daí o primo começa a procurar, se dá conta que não está encontrando o outro, vai encontrar enforcado numa árvore. Sem absolutamente nenhum sinal que pudesse dizer que ele ia se suicidar dali a minutos. E muitos desses casos depois tinham consequência, ou seja, aquela menina de 12 anos, por exemplo, não é esse o caso, mas um exemplo. Aquela menina de 12 anos, depois a amiga se enforca, daí a irmã da amiga se enforca, a prima se enforca, depois o primo, depois o namorado da prima. Daí tem uma série de suicídios, até que por alguma razão essa série interrompida, mas depois qualquer outro fator detonante faz com que outra série aconteça e assim por diante. Então, para mim, sempre permaneceu como um mistério essa questão do suicídio e os processos que ocorrem, que dão base a eles, né? Agora, esse povo é um povo, Guarani Kaiowá, que tem fortemente a noção de território. Acho que é o povo no Brasil, bom, é difícil comparar, mas é impressionante como eles têm no território, que eles chamam de Tecorrá, a sua base de existência e que eles não abrem mão, né? Então, Tecorrá é aquele lugar em que, o único lugar no planeta em que eles podem realizar o seu modo de ser Guarani. E eles não abrem mão disso. Então, essas fazendas que foram citadas, eu visitei várias já. Eu tive que ter permissão, entrei com uma caravana com a CESAI para poder visitar um Tecorrá, em que... Então, é aquele lugar só. Então, eles fazem questão de lá, eles podem morrer, podem entrar, podem enfrentar pistoleiro, pode acontecer o que quiser, pode morrer toda a comunidade, mas eles querem voltar ao seu Tecorrá, que eles sabem onde é, eles sabem. Aquelas árvores, aquele riacho, aquele córrego, aquele cemitério. Aqui é o único lugar no universo em que eles podem ser eles mesmos. Então, eles vão, nem que morram todos, eles voltam para lá. Não adianta querer inventar. Não, vão indenizar, vão colocar em outro lugar, deixar o fazendeiro aqui, não adianta. Eles nasceram naquele lugar e só podem existir naquele lugar, e voltam para lá até que o Estado brasileiro reconheça que esse é o lugar deles e eles merecem ficar lá. Então, quer dizer, a impossibilidade de viver no seu Tecorrá é fonte de intenso sofrimento. E eu avalio que a questão do suicídio e todo o sofrimento mental que a gente pode avaliar existente aqui no Mato Grosso do Sul, no povo guarani, muito tem a ver com essa impossibilidade de viver no seu Tecorrá. E a gente tem exemplo, né, o cacique Nísio Gomes, que é desaparecido, né, os professores Rolindo e outro, seu primo, né, professores indígenas, são todos que estavam em busca de voltar ao seu Tecorrá. Agora a gente nota, digamos, sinais de vitalidade, né, quer dizer, a luta Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul vem crescendo. E eu vejo isso, como psicólogo, como sinais de saúde. Então, eu estive numa marcha indígena na comunidade Guaiviri, pouco tempo atrás. Para minha boa surpresa, tinha uma marcha, pegava toda a estrada, mais de 500, isso para mim é inédito, 500 Guarani Kaiowá em colunas, com faixas, gritando palavras de ordem. Nunca tinha visto isso. Eles são povos muito retraídos, muito para dentro, muito espiritualizados, digamos, né? E ali, eles fazendo aquela marcha com faixa e tal, para mim foi um sinal de que eles estão vindo para a luta mesmo, né? E é essa luta que pode resgatá-los da situação de sofrimento intenso, pode nos ajudar a ajudá-los
a recuperar seus tecorá e aí conquistarem condições dignas de vida. Então, para ir finalizando, eu queria colocar um pouco que eu imagino são desafios para profissionais de saúde mental com relação específica aqui ao povo Guarani Kaiowá, Mato Grosso do Sul, né? Acho que um grande desafio é a solidariedade, o desafio da solidariedade e do apoio ao protagonismo desse povo. A gente não pode tomar o lugar deles. O protagonismo é deles. A gente tem que ser bons amigos, bons aliados para a recuperação dos seus territórios, seus tecorá. E atuar no sentido de respaldar suas lutas e no sentido de mobilizar a sociedade local para que os conheça, para que respeite as suas lutas, não os discrimine nem criminalize, como é o movimento da mídia, o movimento das elites, né? Particularmente fortalecer a rede da chamada Tiguaçu-Guarani, que a rede Tiguaçu-Guarani é uma rede deles, que pretende como que criar uma rede de lideranças e de representantes das comunidades que tem, seja terra demarcada, homologada, ou um acampamento de beira de estrada, ou uma comunidade dessa que está lá, uma fazenda em cima, que o território é deles, a fazenda que está invadindo. Então, representantes de todas essas comunidades, né, isso, a Tiguaçu-Guarani, né, que é a grande rede Tiguaçu. A Tiguaçu é a grande assembleia, né? Iguaçu é a grande assembleia Ati. Então, grande assembleia Guarani, que é essa rede permanente deles, e tem um conselho que se reúne periodicamente. O Tonico Benites, que foi citado aqui, é uma espécie de porta-voz dessa rede, né? É um antropólogo indígena, ligado ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, ameaçado de morte, já escapou algumas vezes de ser assassinado. E então essa rede é importante, talvez dê suporte a essa rede, né? Ajudá-la a se constituir, procurar fazer talvez parcerias com essa rede no campo mesmo da saúde, da educação e contribuir com o seu fortalecimento, seu enraizamento na região. Agora eu só queria deixar bem claro, é importante a gente fortalecer o protagonismo deles, a gente ter apoios, ter amigos qualificados e conseguir que outras categorias de profissionais do Estado, né, possam também entrar nesse fortalecimento da Tiguaçu e que a classe média, digamos, do Estado possa passar a simpatizar com os indígenas, não fazer como aquela moça de Dourados fez, desqualificando os indígenas que foram no programa da Rede Globo, né? Bom, outro desafio que eu acho que poderia fazer parte seria de construir programas de intercâmbio com as lideranças, com os rezadores, com as comunidades, para dialogar e aprender com eles o que para eles é desequilíbrio mental, o que é desequilíbrio individual, o que é, ou comunitário, desequilíbrio comunitário. O que é sofrimento mental para eles? O que é loucura? O que é desajuste? Nossos conceitos, né? O que é suicídio? Tentar, de igual para igual, sentar e estabelecer conversa sobre esses temas, né? Sofrimento mental, suicídio, né? Esses temas das nossas categorias ocidentais, como isso é para eles? Escutá-los, aprender com eles. E talvez a partir daí, talvez a gente possa construir programas que sejam válidos para eles. Eu acho que esse processo de escuta, de respeito, de escuta e tentar entender o universo deles pode nos ajudar a acertar em iniciativas, em programas na área de saúde. Porque eu acho que a gente precisa buscar entender esses fenômenos, né, a partir das próprias categorias do povo Guarani Kaiowá. A gente precisa conseguir entrar, se possível, se a gente pudesse falar Guarani Kaiowá até, para poder entender as suas categorias dentro do seu universo e aí poder, talvez, fazer práticas válidas que possam contribuir para a solução. Claro que a questão estruturante é a questão territorial, mas muito pode ser feito, eu acredito,
junto a eles, porque isso também fortalece as suas culturas, seus mecanismos próprios, seus conceitos, né? Acho que tudo que a gente fizer respeitando, dialogando, construindo juntos, fortalece a perspectiva mesmo de recuperação territorial e basicamente cultural. E eu sei que aqui no Estado tem práticas importantes, baseadas no respeito. Está aqui o Ziga, que a gente dialoga faz tempo sobre esse tema, né? E ele, a partir da saúde, né, estabelece, depois você me corrige se for o caso, mas estabelece acordos, né, com aqueles responsáveis pela saúde da comunidade, né, o que ele pode fazer como médico ocidental para curar alguma doença típica da nossa sociedade, o que eles dão conta, eles mesmos, de resolver a partir das suas práticas tradicionais. Então, estabelece uma parceria com lideranças, com responsáveis pela saúde da comunidade, né? Ele como médico e o indígena, né? Cada um dando conta do seu campo específico, a sua especialidade, digamos assim, né? Então, esse tipo de prática eu acho que é exemplar, quer dizer, fortalecer esse tipo de prática baseada no respeito, no diálogo e na construção conjunta, né? Então, eu deixo essas duas contribuições, uma no aspecto mais geral da solidariedade política a esses povos, respeitando o seu protagonismo, e segundo, essa construção de programas com eles, de intercâmbio, para tentar entender seus conceitos sobre a questão da saúde mental e construir com eles, escutando muito a eles, os programas a partir dos seus conceitos e a partir da sua realidade, a partir do que eles acreditam que é a saída para a situação de sofrimento mental. Obrigado.